Agora, de maneira oficial, um bom dia a vocês. Um bom dia para quem então nos acompanha nessa celebração em suas casas, nesse nosso primeiro culto ao vivo aqui da Paróquia Apóstolo João. Nós abraçamos a cada um e a cada uma de vocês com as palavras do Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Com essas palavras nós somos abraçados e abraçadas nesse domingo de manhã, um pouco nublado e frio, mas do qual nós queremos ser aquecidos, aquecidas, iluminados e iluminadas pela palavra do nosso Deus. Esse Deus que nessa manhã nos reúne, nos acolhe e nos permite nos encontrarmos. Esse Deus que nos ilumina com o seu amor, esse Deus que em Cristo Jesus nos orienta com a sua palavra e esse Deus que através do Espírito Santo preenche o nosso viver de fé, de esperança e também de comunhão. Amém. Convido a termos um momento de oração ao nosso Deus, para que também possamos silenciar, para ouvir a palavra de Deus, para que de fato a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Convido quem puder que se coloque de pé. Você também em sua casa que nos acompanha, se quiser ficar de pé para orar conosco, é convidado. Oremos ao nosso Deus. Deus Criador da vida, nós te agradecemos por esse novo dia que recebemos das tuas mãos. Te agradecemos porque nesse iniciar de semana podemos tirar um tempo para ter comunhão contigo, através da tua palavra. Palavra da qual o Espírito Santo usa para fazer brotar a fé em nossos corações e também que ele utiliza para ser orientação para o nosso viver, que tanto precisa. Por isso nós te pedimos, querido Deus, que tu fales conosco e que tu nos ajude a te ouvir com todo o nosso ser. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Como forma de preparação, então, para ouvir a palavra de Deus, nós cantamos Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. A comunidade pode se sentar, você também em casa pode se sentar no aconchego, quem sabe, do seu sofá, da sala, e nós cantamos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Novamente. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Querida comunidade aqui reunida, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem no aconchego dos seus lares. Durante toda a semana, vocês foram convidados e convidadas a participar dessa celebração que tem sob o tema O GPS estragou, para onde vou? No decorrer dessa semana, enquanto eu refletia sobre esse tema de como é complicado quando o GPS nos deixa na mão, em especial quando nós estamos num lugar que nós não conhecemos nada e que sem o GPS nada dá certo,
eu me lembrei de uma história. Na realidade, num fato real que aconteceu comigo e com o diácono Jaime. Logo no nosso primeiro ano aqui em Jaraguá do Sul, nós decidimos ir até a cidade de Blumenau, que fica aqui próximo, né, para visitar uma amiga. Apesar de nós sermos da cidade de Timbó, nós nunca tínhamos dirigido em Blumenau. E nós decidimos ir então até Blumenau para visitar essa amiga nossa. Ir para Blumenau foi simples, porque aí nós seguimos o nosso GPS, funcionou e deu tudo certo. Na volta, quando nós precisamos retornar para Jaraguá com o horário marcado, porque tínhamos compromisso, nós então ligamos no GPS BR-470 para Jaraguá do Sul. Daqui a pouco nós percebemos que o GPS havia levado para um lugar muito parecido com a estrada que ali vocês conseguem ver, para uma estrada de barro. Nós achamos aquilo muito estranho, porque o que tínhamos na memória é que para chegar na 470, pelo menos na vinda, né, não tinha nenhuma estrada de barro. Mas, ok, o GPS disse que esse era o caminho, nele conhecia melhor que nós, por satélite, nós confiamos no nosso GPS. Lá pelas tantas apareceu aquela mensagem que ninguém de nós gosta de ouvir, sinal de GPS perdido. E nós, no meio daquela estrada de barro, de chão, onde de um lado tinha vaca, do outro tinha mato, e sem saber o que fazer. E aí em nós veio essa pergunta: o GPS estragou e agora para onde eu vou? A função do GPS é para nos ajudar a orientar, para que nós consigamos chegar lá onde nós precisamos, lá onde nós necessitamos. O GPS, ele é uma criação humana. O satélite, o aparelho, todo o processo de localização. Nós, como seres humanos, dotados de inteligência, fomos nos acostumando a criar coisas que vão nos dando segurança e orientação. E isso é ótimo. A nossa inteligência, ela é dádiva, ela é presente que Deus dá para cada um e para cada uma de nós. O grande desafio é quando essas coisas que nós criamos dão problema. Não é verdade? Ou a grande questão é quando nós colocamos a nossa confiança total nas coisas humanas que nós criamos. E aí, quando o nosso GPS estraga, quando aquilo que nós confiamos perde o seu valor, nós perdemos o nosso chão. E aí nós também nos perguntamos: o GPS estragou, para onde eu vou? E algo parecido é que nós temos vivido nesse tempo todo. Também as nossas seguranças humanas, aquilo que nós construímos e que estava tão bem estruturadinho, foi levado primeiro por uma pandemia que nós não esperávamos. E no último dia 30, nós tivemos de maneira visível um vento que em 5 minutos arrasou muitas coisas. E de novo mexeu com toda a nossa estabilidade. E aí nós nos sentimos, assim como eu, diácono, naquele momento. O GPS estragou, para onde eu vou? Procurando uma resposta e uma solução para que nós pudéssemos continuar vivendo. A nossa tendência humana é procurar respostas e soluções fáceis diante dos problemas. Tanto que se vocês forem na internet e digitarem no Google, no YouTube, ou mesmo se vocês acompanharem o que aparece no Facebook, no Instagram, nós temos uma enxurrada de lives, de vídeos dando dicas como superar de maneira fácil a crise financeira do coronavírus.
Como fazer tal coisa fácil e rápida em tempo de isolamento e quarentena? Como acompanhar a aula online com seu filho pequeno de 8 anos que não para quieto? E assim, né? Como fazer um bolo rápido através dos videozinhos lá do TikTok para que a gente possa rapidamente, em 40 segundos, ter a solução rápida para aquilo que nós precisamos. Nós, como seres humanos, buscamos respostas fáceis para os nossos problemas, para os nossos desafios. Afinal, apesar de estarmos vivendo um tempo diferente, que fala que nós precisamos parar, nós não queremos parar. E afinal, eu percebo que hoje corremos mais do que nós corríamos antes. Nós necessitamos de respostas fáceis. E quando essas respostas fáceis, elas não vêm, o que nós fazemos? Nós ignoramos. Nós agora podemos excluir, bloquear, sair do grupo, porque aquilo não nos é interessante. Começo a assistir um vídeo, me cansei, vou lá e deleto, excluo, né? Aparece só a visualização, então se a pessoa viu 10 minutos ou 1 segundo, está lá visualizado, está tudo certo. Então, nós hoje temos uma facilidade também de ignorar, de abandonar aquilo que não nos interessa ou aquilo que não nos responde de uma forma rápida, fácil e instantânea. Nós podemos achar de que isso é o mal do nosso tempo, mas não é. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e 61, Jesus passa por uma situação muito parecida à que nós passamos no tempo de hoje. As pessoas achavam que aquilo que Jesus falava, aquilo que ele exigia, aquilo que ele convidava as pessoas a fazer, era complexo e difícil demais. E o texto inicia contando de que as pessoas estavam reclamando daquilo que Jesus estava falando, porque era muito difícil, era muito exigente. E Jesus, que não era bobo nem nada, porque nós também percebemos quando alguém não está muito afim do que nós estamos falando, do que nós estamos fazendo, ele chama os discípulos e diz, olha, se vocês também quiserem me abandonar, assim como todas essas pessoas estão fazendo, porque acham que o que eu digo, porque acham que o que eu oriento é muito difícil, vocês também podem fazê-lo. E chama a atenção que, lá no Evangelho de João, continuando o texto bíblico, lá nos versículos 68 e 69, Simão Pedro responde o seguinte para a pergunta de Jesus. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Se nós fôssemos usar a linguagem da nossa celebração, nós poderíamos dizer de que Simão Pedro respondeu para Jesus o seguinte: Jesus, o GPS estragou. Para onde eu vou? E, pela fé, ele seguiria dizendo, Jesus, nós iremos em tua direção, porque somente tu tens as palavras verdadeiras, as orientações verdadeiras que nos dão a vida eterna, que dão sentido e motivação para nós continuarmos vivendo, caminhando, tendo esperança e tendo criatividade para continuarmos o nosso viver. Simão Pedro reconhece de que nas palavras de Jesus Cristo é que nós encontramos verdadeira orientação para a nossa vida, em especial quando o GPS do nosso viver, ele estraga ou ele dá problema. E aqui é importante nós atentarmos a algo bem interessante. A palavra de Deus, ela é uma palavra que quer dialogar conosco.
E num diálogo há fala e há escuta. A palavra de Deus, ela quer conversar conosco, mas ela também quer nos ouvir. E também nos estimula a ouvir essa palavra de Deus. Como a palavra de Deus pressupõe diálogo, conversa e escuta, ela não vai trazer uma resposta rápida e fácil, como a receitinha lá do TikTok, ou como um videozinho rapidinho de 40 segundos, ou como uma vinheta ou uma chamada de uma propaganda que a gente acha muito interessante e que em 1 minuto comunica o que precisa comunicar. A palavra de Deus, ela pode ser comparada com um churrasco. Como é bom um churrasco, né? E hoje é domingo, quem sabe na casa de alguns de vocês, lá em casa vai rolar churrasco. Mas também, quem sabe na casa de vocês que estão aqui conosco, ou de vocês que nos assistem, quem sabe vai rolar um churrasquinho gostoso. Mas o churrasco, ele não é uma comida simples de mastigar. E ele também não é uma comida simples de digerirmos. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Nesse processo de diálogo, de escuta, as palavras que Cristo traz para nós de orientação exigem ser mastigadas, digeridas, refletidas, para que, através desse processo, nós encontremos de novo em nós a lembrança de que nós somos imagem e semelhança de um Deus de amor. De um Deus que nos fez importantes, de um Deus que nos fez especiais, para sermos dele e para ele caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Além de resgatar a nossa imagem e a nossa semelhança com Deus, essa palavra de Deus, ela quer ser orientação para uma vida boa e para uma vida com sentido. A palavra de Deus, ela busca responder a perguntas centrais da nossa vida. Quem de nós nunca acordou de manhã e se perguntou quem eu sou de verdade? Ou quem de nós nunca se perguntou como é que eu faço para aguentar a pressão dura e pesada que eu tenho nesse dia? Como é que eu faço para lidar com as minhas frustrações, com as minhas necessidades, com as minhas emoções? Como é que eu faço para lidar com as minhas culpas, com os meus fracassos? Ou quem de nós, nesses mais de 100 dias, não se levantou de manhã e perguntou: calma, aonde eu posso encontrar ou como fazer para ter calma diante de tudo que eu estou vivendo? Lá em casa a gente tem uma expressão que a gente fala para a Verônica, mas também que a gente fala para nós de maneira interna. Respira e não pira, que aí vai dar tudo certo. A palavra de Deus nos ajuda a respirar para não pirar. Lembrando que ela faz isso sem respostas fáceis. Ela faz isso nesse processo de diálogo, de reflexão, de mastigar, de digerir, para depois encontrarmos orientação e sabedoria para a nossa vida. É pensando nisso, é pensando nesse processo da palavra de Deus que não nos dá respostas fáceis, é que nos próximos 2 cultos que nós teremos, no mês de julho, nós queremos justamente responder algumas dessas perguntas centrais para a nossa vida. No próximo culto, nós iremos responder a essa pergunta: calma, como eu faço para conseguir ter, ou então para manter a calma? A partir da próxima celebração, nós vamos então buscar, através da palavra de Deus, orientação, para num primeiro momento encontrarmos essa calma. Porque sem calma também nós não paramos e não escutamos aquilo que precisa ser ouvido. Nós não conseguimos parar para dialogar. Então já fica o convite
para você que nos acompanha em sua casa, mas também para vocês que estão aqui conosco na comunidade. Para o próximo culto, para conversarmos sobre esse tema, calma, como encontrar. E encerro esse momento de mensagem desejando que você possa também permitir deixar-se orientar pela palavra de Deus, para que assim você também possa acolher esse convite de dizer, quem sabe, meu GPS estragou, mas somente tu, Jesus Cristo, tem a orientação e tem as palavras que me dão vida, que me dão esperança, que me orientam, que me sustentam e que me amparam. Que Deus, que é Criador, que é Salvador e que é Espírito Santo, nos ajude a acolher o convite de Cristo e de deixar que a sua palavra nos oriente, nos acompanhe e nos encha de esperança. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé em Deus, cantando o hino A Quem Mais Clamaremos. A quem mais clamaremos, tu tens palavras de vida eterna. A quem mais clamaremos, tu tens palavras de vida eterna. A esse Deus que tem palavras de vida eterna, a esse Deus que nos convida a nos colocarmos diante dele para clamar o que nós sentimos e o que nós temos em nossos corações, é que eu convido para termos um momento de oração. Convido a que a comunidade se coloque de pé. Você também em sua casa, com a sua família, também é convidado a se colocar de pé em oração ao nosso Deus. Oremos. Deus de bondade e de graça, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus, tu compartilhas conosco as palavras de vida e de vida eterna. Te agradecemos porque somente em ti nós encontramos orientação e sentido para o nosso viver. Nós, querido Deus, confiamos que tu és tudo o que nós temos. Confiamos de que tu és o nosso socorro, a nossa força, o nosso refúgio e presença constante em todos os momentos do nosso viver. De maneira especial, naqueles momentos quando o GPS da nossa vida estraga e nós não sabemos para onde ir, a nossa fé nos responde que o nosso socorro, que a nossa orientação está em tuas mãos. É nessa confiança, é nessa certeza que nós colocamos em teu colo tudo aquilo que nós temos guardado em nossos corações. Nossos pedidos, nossas perguntas, nossas intercessões, nossos clamores, nossas alegrias, nossos sonhos e nossas gratidões. E nós fazemos isso quando oramos em conjunto, a oração que o próprio Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a se sentar. Convido também você que está em sua casa para voltar para o conforto do seu sofá ou então da cadeira do seu lar. Nós estamos chegando quase ao final da nossa celebração. Para quem veio então a primeira vez ao culto presencial, estão percebendo de que as nossas celebrações são mais curtinhas,
meia hora, no máximo 40 minutinhos. Também para quem está nos acompanhando pela live no Facebook, também percebe que as celebrações agora não têm 1 hora como tinham antes. Mas, antes de nós encerrarmos esse momento de celebração, nós queremos compartilhar com vocês alguns avisos. Então, nós reforçamos o convite para o próximo culto, dia 12 de julho, às 9 horas da manhã, aqui na comunidade Ilha da Figueira. Em virtude a todo o processo ainda da questão do corona e da questão do distanciamento, nós estamos mantendo apenas uma celebração por semana presencial aqui na comunidade Ilha da Figueira. E então, a partir do dia de hoje, esse culto vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook. Mas isso não quer dizer que as pessoas não devem vir à igreja. A transmissão ao vivo pelo Facebook, ela é uma possibilidade para agregar aquelas pessoas que não podem vir à comunidade. Ou porque são grupo de risco, ou porque cuidam de alguém do grupo de risco, ou porque se sentem inseguras de sair das suas casas. Mas a motivação é que se você pode vir à comunidade, que você venha celebrar conosco. É tão bom responder bom dia e todas as pessoas também responderem, porque você em casa pode ter respondido bom dia, mas eu não escutei, a não ser que você comentou depois em casa. Eu dou uma olhadinha lá nos comentários e aí posso responder. Mas é importante nós mantermos a nossa comunhão também de forma presencial. Por isso convidamos você para na semana que vem celebrar conosco, dia 12 de julho, então sobre esse tema, calma, como encontrar. Então, semana que vem, dia 12, às 9 horas da manhã. Seja aqui na comunidade ou então seja através do Facebook, no perfil da paróquia ISLB Apóstolo João. Agora, nós queremos fazer um convite que não vai dar para degustar via Facebook. Vai ter que vir aqui na comunidade retirar, né? No dia 11 de julho, nós teremos o nosso evento paroquial chamado Delícias da Paróquia, que é uma venda de doces e salgados que estão sendo preparados por pessoas na sua casa. Cada pessoa faz na sua casa e traz aqui para a comunidade e as pessoas que encomendam então vêm retirar. A venda é feita só sob encomenda, e aí é preciso encomendar com a secretária da paróquia, com a Marili, pelo telefone da secretaria da paróquia, né? Até a quinta-feira, dia 9 de julho. Lá no sábado, dia 11, vai ser só para a retirada. Então, se você não tiver encomendado, vai ter que só poder ver depois a foto da delícia do vizinho no Instagram, no Facebook ou videozinho, então no TikTok, para o pessoal poder ver você comendo, né? Então, para poder reservar e garantir as delícias da paróquia, é necessário fazer reserva por telefone com a secretária da paróquia. E aí também ela vai poder dizer o que tem à disposição. No nosso perfil no Facebook está lá o cardápio, mas a gente vai durante a semana enviar de novo, também pelo WhatsApp. Então, façam as suas encomendas, reservem, porque em um dia nós já vendemos muitas coisas. Então, corre até na quinta-feira já também não ter mais, daquele tanto de delícia que vocês viram lá, quem pôde ver então no nosso cardápio que está à disposição. Nós também convidamos para o dia 10 e para o dia 11 de julho para o nosso brechó, onde então haverá venda de roupas usadas num preço bem mais acessível, né? E tanto a venda das delícias, quanto essa vez do brechó, vai ser destinado, então, para ajudar a paróquia a continuar cuidando das pessoas. Porque todo esse processo também de pandemia exigiu que nós fizéssemos novos investimentos em novas coisas que antes nós não utilizávamos. E isso também exige recurso, não só humano, mas também recurso técnico, recurso de equipamento. Então, por isso, as ofertas das delícias, do brechó e também as ofertas da celebração de hoje são destinadas para os trabalhos de nossa paróquia, né?
Para quem já veio ao culto presencial, nós não faremos o recolhimento das ofertas agora, mas ao final tem o cestinho aqui e também lá atrás. Você pode então colocar a sua oferta. E se você na sua casa quiser ofertar, você pode entrar em contato com a Marili, é possível também fazer oferta via transferência bancária ou então vir aqui na paróquia e ofertar. Para que nós possamos continuar cuidando de você e da sua família, e para que, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós possamos continuar encontrando orientação e força para continuarmos vivendo, esperançando e tendo criatividade para continuar cuidando desse mundo que Deus nos presenteou. Então, nós agradecemos já as ofertas e também as pessoas doadoras. Penso que são esses os avisos, não sei, diácono, se temos mais algum outro aviso, né? Então, nós estamos retomando muito aos poucos as nossas atividades. A maioria das nossas atividades permanecem ocorrendo de maneira online pelo nosso canal da paróquia no YouTube. E aí é importante que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que você se inscreva e ative lá o sininho. Porque cada vez que você ativa o sininho, você recebe sempre a informação de quando entra um vídeo novo. Eu olhei esses dias e vi que nós temos 202 pessoas inscritas. O objetivo é chegar a 1000. Nós somos em 1.200 pessoas membros, né? Se nós chegarmos a 1000, estaremos abrangendo quase todas as pessoas da nossa paróquia. Isso, é importante se inscrever, comentar lá o vídeo, dizer se ficou legal. Se tem alguma sugestão, façam lá no comentário, porque eu e o diácono, a gente está se aperfeiçoando nessa carreira de pastora e diácono, youtuber, tiktoker, facer, influencer, todos esses nomes online que existem por aí. Então também vocês nos ajudem a fazer esse processo de melhorar essa nossa nova forma de celebração. Então lá, se inscrevam, ativem o sininho, comentem, compartilhem também, vocês podem compartilhar o canal, né, também da paróquia. A paróquia tem perfil no Instagram, tem perfil no Face e também tem canal do YouTube. Quem sabe o TikTok ainda vai ser mais para frente. Né? Ótimo. Então nós queremos agradecer a presença de cada pessoa que veio até a comunidade de maneira presencial. Também agradecer as 50 pessoas que, mais ou menos, né, que estiveram conosco durante a transmissão. Depois esse vídeo vai ficar disponível no Face e também à noite nós vamos disponibilizar no YouTube para as pessoas que não têm perfil no Facebook. Né? Queremos agradecer também ao trio da música que nos acompanhou, a Gabi, a Ana Júlia e a Isabelle. Também agradecer a Rubiane que nos ajudou na acolhida, ao Rafael Jacobi, ao diácono Jaime, também a Elô, que veio para dar apoio moral nesse processo, também nessa nossa primeira live da nossa paróquia. A primeira de muitas. Essa foi a mais, eu estava mais envergonhada, mas daqui por diante tudo vai seguir melhor. E também, se vocês que estão presentes ou quem está nos acompanhando tem alguma sugestão para melhorar a live, também é só fazer. Mandem para nós pelo WhatsApp ou comentem então lá no link da live no Facebook. São esses os avisos. Nós estamos então com 37 minutos de celebração e queremos agora encerrar esse momento sob a bênção do nosso Deus. Convido quem puder que se coloque de pé, você também em sua casa com a sua família, e convido a estendermos as nossas mãos para cima dessa forma, em forma de recebimento da bênção do nosso Deus. Que o sol aqueça sempre os teus passos e que a brisa alivie o teu cansaço. Que o Deus de amor te abençoe aonde estiveres e te abrace com carinho em sua paz. Que assim te abençoe e te guarde o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês possam ir na paz de Deus, você que nos assiste, fique na paz de Deus. E que esse Deus nos conceda um abençoado domingo e também abençoado início de semana, sob a sua orientação, sob a sua graça e sob o seu amor. Amém. Nós ainda ouvimos o pós-lúdio e depois na porta nós dizemos o tchauzinho de longe. Para você de casa, então, o nosso carinhoso abraço. Fiquem na paz de Deus.